Fala pessoal, chegando com mais uma história espetacular aqui no canal do YouTube do Motorsport.com Brasil. Augusto Farfus, dispensa comentários. Piloto profissional há anos pela BMW, não é para qualquer um. Quando ele entendeu que não chegaria à Fórmula 1 por causa de grana, de oportunidade, do esquema que existe na categoria máxima da velocidade, migrou fazendo uma trajetória lindíssima em competições variadas, correu de Alfa Romeo, BMW, entre outras. O que muita gente não sabe é que o Augusto Farfus é um contador de histórias nato. Nem eu sabia com tanto detalhe. Somente quando eu entrevistei nas lives do Motorsport no Instagram é que deu para ver como ele é daqueles que incorpora o personagem, quando não é ele no caso. Ele vive, é um contador de histórias e contou uma espetacular. Ele teve uma república, digamos assim, ele dividiu casa, apartamento com o Felipe Massa quando os dois lutavam pelos seus sonhos no automobilismo. E uma vez, por um mal entendido, foram enquadrados pela polícia. E não foi uma história tranquila não, daquelas suaves. Foi hardcore mesmo. Antes de apresentar esse depoimento divertidíssimo do Ninho, quem nunca viu o vídeo no YouTube dele conduzindo um carraço da BMW em Nürburgring com a esposa, ele contou pra gente essa história também, a gente vai mostrar aqui. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixem seus likes, comentários, críticas, sugestões. Vocês estão ajudando muito a lapidar o canal do Motorsport.com. Agora sim, Augusto Farfus. Eu convivi bastante com o Felipe final de 99, que era quando a gente estava começando esse negócio de Fórmula Renault, e 2000 inteiro. Aí em 2001 ele foi para 3000, eu fiz mais um ano de Fórmula Renault, mas a gente sempre manteve contato. Na verdade, com o Felipe eu perdi um pouco contato quando ele entrou na Fórmula 1, no segundo ano dele da Sauber. Aos primeiros anos da Ferrari eu perdi um pouco contato, porque daí eu também estava fazendo uma outra carreira diferente. E depois a gente voltou a se reencontrar aqui em Mônaco, sei lá, uns 6 anos atrás. E daí a gente se vê com muita frequência. A Vitória vai para a escola junto com o Filipinho, enfim, a Líria é muito amigo da Rafa. E daí a gente voltou a se encontrar. Tem alguma boa dessa república de vocês dois? Então, com o Felipe tem várias. Tem 2 episódios. O primeiro, o Felipe, ele, como ele é mais velho que eu, ele tinha carteira, né? E eu não tinha. Então o Felipe se tornou o meu motorista. E a gente passou o ano que eu só ia onde o Felipe ia, e a equipe comprou, na época, um Audi 80. Sabe aquele modelo Audi 80? Uhum. Que a gente, quando veio para a Europa, a gente não tinha dinheiro para comprar o carro. O nosso budget era muito limitado. Então a gente conseguiu convencer o dono da equipe em comprar esse Audi usado e alugar para nós durante o ano. E o Marcelo Rosei da CRAN, gentilmente, fez esse negócio. Ele comprou esse Audi 80. Quando a gente comprou o carro, quando a gente recebeu o carro já tinha 140 mil quilômetros. Então o carro já estava para lá de Bagdá. Mas para nós, jovens, aventureiros, vindo do Brasil, a gente ganhou um Audi. Era coisa fina, né? Oficialmente a gente andava de Audi na Europa. O carro, se eu não me engano, acho que era 94. Então o carro já tinha seus 6, 7 anos de uso e 150 mil quilômetros praticamente. Então a gente usou esse carro com o Felipe para tudo. Como o budget era curto e não tinha aviões, todas as corridas eram com o carro, todos os treinos a gente ia com o carro. E uma das viagens, até esse tempo atrás a gente estava conversando com o Felipe, a gente partiu da risada. A gente foi treinar em Magione, que é um autódromo no meio da Itália. Vocês moravam onde? Viareggio? Não, a gente morava numa cidade que chama Caslino d'Erba, que praticamente é uma cidade que deve ter uns 150 habitantes no meio da montanha e o lugar perdido no nada, assim, sabe? Mas era onde a equipe tinha onde o dono da equipe morava. Então o dono da equipe morava no apartamento, acho que era no 3º andar, e ele alugou para nós o apartamento no andar térreo. Então assim a gente estava sob supervisão do dono da equipe. E daí, numa dessas histórias, a gente foi treinar em Magione. Voltando de Magione, o Felipe, era calor, o Felipe tirou o sapato dirigindo. O Felipe que dirigia. Ele tira os sapatos dirigindo. E daí, sem fazer besteira nenhuma, dirigindo. De repente, ele falou, Felipe, vou tirar o sapato também. E eu me agachei no carro, assim, para tirar o sapato. E nessa história, a gente passou uma viatura da polícia. Mas sem fazer, normal. A polícia andava, sei lá, 80, o Felipe passou a 100.
E eu, enquanto eu tirava o sapato, eu fiquei olhando para os caras e o Felipe, de cotovelo, fazia assim, para de olhar, Augusto, para de olhar. E eu olhando para os caras, tirando o sapato. E o Felipe, para de olhar. O que acontece? Quando a gente passa a viatura de polícia, a polícia, pum, de carro. Então, ele tá atrás de nós. E o Felipe começa. Tá vendo? Te falei para não olhar pra polícia. Eu falei, Felipe, não é nada. Tá vendo, Augusto? Agora a polícia tá atrás de nós. E nós na maciota. De repente, acontece? O cara liga as luzes. Aí o Felipe sai da frente, o cara passa, a gente volta, e aqui eles têm um que chama de pirulito, que é uma paletinha assim, para indicar pro cara parar. O cara, o que faz? Tira a paletinha pra gente parar. E o Felipe, tá vendo, te falei, culpa tua. E nós relaxados. Quando a gente para, cara, no acostamento, o Felipe falou, tem que pôr o sapato, eu vou tomar multa, dirige esse sapato. O Felipe, meio que parando o carro, se abaixando assim, pôr o sapato, estaciona o carro, cara, no acostamento. Quando o carro para, os dois policiais pulam da viatura assim, ó. Porque eles acharam que a gente estava escondendo uma arma, alguma coisa embaixo do banco. Droga, de repente, né? Aí, dois caras jovens, e a polícia gritava, desçam do carro, mão pra cima. E o Felipe não sabia se colocava o sapato ou se levantava a mão. Eu falei, Felipe, levanta a mão que os caras vão atirar em nós, cara. E mão pra cima, e os caras muito nervosos, os caras gritando muito. Aí, cara, a gente pega o Felipe meio com uma mão no sapato, o policial bonzinho vai no lado do Felipe. O policial, porque sempre tem um mal e o bom, né, da história. O mal vai na minha porta. O cara olha pra mim e fala, desce do carro já. Mas o cara gritando, apontando a arma pra mim. Aí, cara, eu desço do carro e o cara, vai, você encosta no capô. E eu, o cara encostar no capô e o cara apontando a arma. E o cara fala, o que vocês esconderam? O que vocês esconderam? Eu falei, nada, a gente é piloto, tem um capacete no porta-mala. E o cara, mentira, tira a camiseta, o cara fala pra mim. Aí eu, no meio da autoestrada, cara, tiro a camiseta. Aí o cara fala assim, tira o sapato. Aí eu tiro o sapato. Tira a meia. Aí eu tiro a meia. Daqui a pouco o cara falou, o cara vai mandar falar, tira as calças. Eu vou tirar as calças, porque o cara com uma pistola apontada pra mim, né? No meio tempo, o Felipe, pro outro policial, ele mostrou arraiz amador, título de eleitor, CPF, carteira de piloto, todos os documentos que ele tinha na carteira, ele mostrou pro cara para querer dizer assim, meu, nós somos inocentes. E o cara mal comigo, falou assim, o que vocês esconderam? E o outro policial, de uma certa altura, ele se ligou que realmente a gente não tinha nada para esconder. E o cara, deixa eles, eu sei, eles esconderam alguma coisa. Aí o cara foi no porta-mala, começou a revistar o carro, e eu lá, né, sem camiseta, sem sapato, no meio da autoestrada, quase pelado. E o cara viu que a gente eram dois brasileiros que não tinha nada a ver com o peixe. E quando o cara se ligou, o cara falou assim, desculpa. O policial entrou no carro e foi embora. Ficou eu e o Felipe no meio da autoestrada, que nem dois mané, um olhando pra cara do outro em choque. Aí a gente caiu na risada, porque depois passou, mas todo esse episódio durou, cara, uns, sei lá, 10, 15, sei lá quanto tempo durou, parecia que durou uma eternidade. O cara querendo atirar em mim, o Felipe mostrando pro cara tudo que tinha de documento, e até hoje a gente fala e se parte da risada dessa famosa história. Não, é excelente, só que você disse que tinha duas, e agora eu quero a segunda. A segunda, claro, o Felipe tem muitas. O nosso famoso Audizinho, no fim do ano, ele tinha virado praticamente 2 tempos. Então, toda vez que a gente enchia, colocava gasolina, tinha que completar de óleo o carro. E, basicamente, a gente andava com uma garrafa d'água dentro do carro para completar o radiador, porque o carro não tinha verso. A gente acabou a temporada, a gente devolveu o carro para a equipe. Tudo bem, tudo ótimo o carro. Passou 3 dias, o cara liga e fala assim, fundiu o carro. Nós, fundiu? O cara falou, fundiu o carro. E nós não sabemos, o carro estava ótimo e não sei o que lá. E o carro durou exatamente o ano, sei lá, a gente fez uns 50, 60 mil quilômetros, a gente devolveu o carro, acho que com 200 mil quilômetros para a equipe. E o carro fez o ano para nós, assim, impecável.
a gente devolveu para a equipe e o carro morreu. PT. Ouvimos Augusto Farfus, piloto da BMW, super bem sucedido. E como é engraçado, né? Conta a história bem demais. Tem uma dele com Ryan Briscoe, mas essa fica para um outro dia. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem seus likes e até a próxima. Tchau, tchau.